Olá, hoje eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma novidade no mercado, em relação aos serviços prestados por nós advogados. Frente aos clientes, alguns colegas se sentiram um pouco desconfortáveis com o assunto. Afinal, o que mudou? Quais foram os impactos dessa legislação na relação entre advogado e cliente? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Lendo a legislação, é possível que você tenha compreensão de quais são os seus deveres e como que se desenvolverá essa sistemática de trabalho, tendo um pouco de atenção a tudo que vem disposto na legislação. Eu não tenho como, é claro, nesse vídeo aqui te explicar a miúde, né, todo o norte, toda a diretriz em relação à legislação, conforme o seu trabalho funciona. Depende muito do fluxo de informações, como que você recebe essas informações do seu cliente. E também, algo que eu gostaria de deixar destacado antes de passar ao raciocínio propriamente dito, é que não se engane, a lei é aplicável também à recepção de dados de forma física dos seus clientes. Tá, mas não estou entendendo nada, o que você quer dizer com isso tudo? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a proteção de dados pessoais dos seus clientes vai seguir sempre aquela lógica da confidencialidade, que é dever do advogado, certo? Além disso, existe esse dever natural de proteção de dados e que agora, instituído de uma forma mais incisiva pela legislação e que, de alguma forma, traz também um dever acompanhado por uma responsabilização em caso de vazamento de dados. Isso significa que até aqueles dados que estão em papel serão resguardados também, porque toda coleta, toda recepção de dados não ocorre somente da forma digital, ela ocorre também no papel. E esse tipo de proteção, ela deve se estender a todas as pessoas que fazem parte do seu escritório, do seu atendimento. Então, determinadas informações é possível que não sejam, né, abertas para toda sorte de pessoas que façam parte do seu escritório. E qual é o raciocínio que nós temos que observar dentro desse cenário? Recomendo fortemente que você leia a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e entenda como é o seu atendimento, como que se dá a sua relação com o seu cliente. E a minha dica é, para que você esteja com as suas operações, com o seu serviço adaptado a essa legislação, que você informe ao seu cliente tudo aquilo que você coleta de informações dele, porque essa gama de dados tem que fazer sentido dentro do que você realiza na sua atividade judicial. Não é necessário coletar aquilo que você não vai usar em termos de dados, até porque no caso de um eventual vazamento de um colaborador possivelmente fazer mau uso daquele dado do seu cliente, caso ele tenha um acesso, você não coletou, de repente, algum dado complementar que facilitaria, de repente, a venda de um dado de dados por um colaborador seu para terceiros. E isso ocorre, isso pode ocorrer, infelizmente. Então, é um dever de guarda, um dever de sigilosidade. E pela legislação, a lógica, então, é você ter transparência, seu cliente tem que estar ciente de tudo que você está coletando de informações, guardando, armazenando, por quanto tempo. Então,
É uma sugestão minha para que você faça, inclusive, menção no seu contrato a esse tipo de armazenamento de dados, enquanto o seu processo durar, enquanto for necessário o trabalho de consultoria. Isso pode estar vinculado lá e disciplinado de uma forma muito transparente para que o seu cliente entenda. E faz parte desse vínculo de confiança entre vocês. Além disso, é também uma dica que eu ofereço para você a questão de, caso você tenha um site, de disponibilizar para o seu cliente essa informação de uma forma clara. O potencial cliente que acessa o seu site, ele pode saber, né, sobre a política de privacidade. O que você segue em termos de privacidade, além do seu dever, né, de sigilosidade? O que você oferece para o seu cliente? Como que você trata as informações do seu cliente? Enfim, são essas as linhas gerais aqui de uma reflexão sobre o nosso trabalho, sobre a ótica da advocacia, no que diz respeito à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acredito que trazendo maior transparência para o nosso cliente, toda a relação consegue se desdobrar de uma forma mais transparente, de uma forma mais clara, mais fluida, e com isso a gente evita a ocorrência de algum tipo de problema com o cliente, alguma desavença futura, porque ele será consciente da relação, do que é feito com seus dados dentro da relação, e eu acredito que dessa forma será afastado qualquer tipo de problema com ele a respeito disso. Mais uma dica em relação ao armazenamento de dados, né? Tenha backup, tenha segurança de tudo aquilo que você guarda do seu computador, dos seus servidores, para se resguardar de um eventual vazamento. Tenha respaldo dos seus fornecedores a respeito disso, saiba qual é a política deles a respeito da segurança de dados. Eu já estava me esquecendo dessa parte, mas faz também se faz necessário também essa vigilância do advogado, esse cuidado. Isso também pode ser informado para o seu cliente, pode ser tido como um diferencial, tá bom? Então,